Então, eu sou a doutora Amanda Tide, ginecologista e obstetra e especialista em ultrassom na área de saúde da mulher. Hoje eu estou iniciando um projeto muito especial, que eu sempre tive muita vontade, que é um podcast de mulher para mulher. O foco desse projeto é difundir informação, né? E eu não poderia começar com ninguém mais do que ninguém menos do que a doutora Vanessa. E o tema do primeiro episódio de podcast é envelhecimento e saúde da mulher. Doutora Vanessa é geriatra e gerontóloga, formada pelo IANSP, em São Paulo, e com foco em envelhecimento saudável. Obrigada, Vanessa, por ter topado esse projeto comigo. De nada, é uma honra. Inclusive, é um sonho das duas, né? Não é de hoje que a gente vem falando sobre isso. Então, é uma honra e é um prazer estar no primeiro episódio e abrilhantar cada vez mais e que você cresça cada vez mais. Obrigada. Sempre tô aqui. Eu desejo mesmo, sempre torcendo pelo seu sucesso. Então, pra gente começar, Vanessa, o que é envelhecer? Envelhecer é um processo complexo, mas é um processo fisiológico. Todos nós vamos passar por isso e nós envelhecemos desde que nascemos. Né? Essa é uma teoria que ninguém fala. Nós estamos envelhecendo desde que nascemos. Então, envelhecimento é um processo natural, né? Quando ele não é acompanhado de doenças, é um processo natural, normal, que as células vão sofrer. E ninguém escapa disso, Ninguém escapa. Agora, a gente pode escolher passar por isso de uma forma melhor ou pior, né? Com certeza. E o que o envelhecimento tem de particularidade, assim, na saúde da mulher, né? O envelhecimento para as mulheres, ao seu ver. Acredito que a mulher, ela é um ser humano tão complexo que o envelhecimento nela, ele vem de várias formas e, inclusive, se tratado de várias formas complexas como deve ser, a mulher, ela vai ter o seu envelhecimento saudável, que a gente chama por muito tempo, manter a sua autonomia, né? E aí a maioria pergunta, doutora, o que é autonomia? Autonomia é você fazer as suas coisas que você faz hoje, né? Ninguém quer ajuda para tomar banho, para comer, para se alimentar. Então, isso é ter autonomia. Mas a gente quer mais ainda. O geriatra, ele quer que a pessoa seja funcional também nas suas atividades instrumentais. O que são isso? Ir ao banco. Né? Manter a suas coisas na internet, manter a rotina, né? E a mulher, ela é muito mais antenada para isso do que o homem. Mas a mulher costuma se cuidar mais do que o homem também. Com certeza. Né? A mulher inclusive, a mulher, ela leva o marido. É muito pouco o marido que traz a mulher. Mas, geralmente, é a mulher quem atrai o marido, né? Porque fala, olha, precisa você... Então, o poder de convencimento, né? A mulher é o pescoço, né? Vira a cabeça para onde quer. Então, é um processo que a gente foca muito num todo da mulher, né? Corpo, mente... Mas é óbvio que tem muitas características que são da parte bem intrínseca da mulher, que é a parte hormonal. E essa não à toa que a gente tem 2 ovários, né? É uma parte que pega muito porque nós temos muitas crenças, né? Que chegam até mim muitas crenças limitantes que eu falo, porque deixou de tratar antes do tempo. Exato, e aí a gente já vai entrar no assunto menopausa, né? E aí eu tenho certeza que a gente vai falar sobre terapia de reposição hormonal, né? Exatamente. E ainda existe um tabu muito grande sobre isso. Muito grande. De que a terapia hormonal tá ligada a câncer. E isso prejudica muito a qualidade de vida das mulheres, né? Muito. Porque eu costumo falar assim, que a mulher de 50 anos de hoje, ela jamais se compara à de 30 anos atrás, né? Então, assim, mudou muito, né? A nossa pirâmide do envelhecimento, ela inverteu, né? Antes ela realmente era uma pirâmide. Hoje a pirâmide, a base é mais estreita, que é o crescimento, e o envelhecimento vai começando a aumentar. Então, isso está na faixa 50, 60 anos, né? Então, a nossa pirâmide etária do Brasil e mundo mudou. Né? E como que isso mudou, ainda me chegam muitas pacientes que naquela época não eram feitas e hoje elas estão colhendo os frutos de não ter feito a terapia de reposição hormonal. E assim, hoje elas leem e falam, doutora, se eu tivesse, sabe? Se me tivessem me orientado. Então, assim, realmente, aí a gente tem que ressignificar naquele momento, porque já não é o momento da menopausa, já passou, né? Tava colhendo os frutos. E aí entra uma coisa que a gente, como ginecologista, chama de janela de oportunidade,
né? Exatamente. Que é até 10 anos depois, que é o que a gente tem de tempo para iniciar essa terapia de reposição hormonal. Depois a gente perde, é uma janela mesmo, perde o tempo. E aí, não tem mais indicação, né? Realmente é contraindicado realizar, né? Então, elas têm que ser manejadas no tempo adequado. E até assim, antes da gente falar de terapia de reposição hormonal e sintoma, né? Que é o que levaria a fazer essa terapia de reposição hormonal, eu acho que vale a pena também um gancho que a gente estava conversando, que é de assim, a gente quer que a expectativa de vida aumente, todo mundo está trabalhando para isso, as pessoas estão vivendo mais, mas tem que viver com qualidade? Exatamente. E aí é isso que eu me pergunto em relação às mulheres. Ok, estamos aumentando a expectativa de vida das pessoas, mas a gente está permitindo as pessoas viverem com mais qualidade de vida? Né? Exato. É uma questão que todo filho, todo neto que traz no consultório, a gente tenta instruir eles e fala, olha, não é só viver mais, é viver bem e melhor. Porque de nada adianta ter 90, 100 anos em cima da cama. Exato. Com a fratura de fêmur, pós-osteoporótica por fragilidade, né? E aí a gente vê que a própria mulher, ela começa a sentir essa culpa por não ter feito, porque tem muitas que realmente tinham o próprio medo intrínseco. Não, eu não vou fazer, não era nem a opinião de ninguém, não, é a opinião minha, religiosa, né? Muitas pacientes no consultório têm esse medo já arraigado nelas. Elas têm medo de fazer terapia de reposição hormonal, porque elas acreditam piamente que vai desenvolver o câncer por conta disso. Sim. Né? E aí, às vezes, eu costumo dar o exemplo de que o sedentarismo é um fator de risco tão importante quanto. Entende? Exatamente. Então, assim, não é só a terapia de reposição hormonal que influencia para um câncer de mama. O sedentarismo é um fator importantíssimo para desenvolver câncer de mama. E aí, às vezes, a gente não se dá conta de que os nossos hábitos também têm muito a ver com isso. Com certeza. E a gente sempre tenta tratar o pilar corpo, mente e a parte alimentar também. Porque de nada adianta, né? Tem mulheres que vão comigo que ainda estão em uso de terapia de reposição hormonal, mas estão sobrepeso, comendo muito açúcar. Eu falo, gente, hoje o açúcar é um vilão. A gente já sabe, a gente já estudou. E por que as pessoas não tiram? Né? Não retiram da sua dieta, né? É o mais fácil de tirar. É tão difícil tirar o resto, né? Mas o açúcar é tão vilão, né? Sim. E eu falei assim, se as pessoas soubessem que também está associado aos cânceres, né? E principalmente câncer de mama, endométrio, câncer de ovário, né? E aí a gente pode ter uma gama, né? E eu acredito que a maior dificuldade hoje em tratar as mulheres de 90 anos que chegam no consultório que não tiveram isso é a osteoporose. Né? A osteoporose. E aí, porque não vem só dar o remedinho. Eu tenho que dar a educação. E eu tenho que também dar educação para os familiares, porque eu tenho que fazer toda a gerontologia ali. Então, uma consulta de 1 hora, às vezes, não é nem suficiente para uma primeira consulta de tratar. Porque é todo um processo envolvido, né? A família vai estar envolvida no tratamento daquele paciente ali. Exatamente. E aí, naquele momento, eu tento já pegar a filha, né? A neta, já criar uma consciência. Já falar, olha, né? se tivesse feito, não é contraindicado. E eles vêm com as mesmas dúvidas, as mesmas queixas. Eu falo, não é assim. Hoje em dia, a gente não tem mais esse tipo. Tem as coisas que são específicas que a gente não vai fazer, mas todo ginecologista que se preza, que ele vai fazer um rastreio, né? Não é assim. Ninguém passa nada torto e à direita. E o que a gente já conversou antes também, que precisa criar a consciência de prevenção. Porque as pessoas estão muito focadas em tratamento, em resolver o problema, mas e a prevenção? Né? Cadê o antes, né? Por isso que, às vezes, durante a consulta, eu converso com a paciente, falo, você faz atividade física? É uma pergunta que eu sempre faço na consulta, né? E eu falo, olha, tem que fazer musculação, porque é músculo que a gente precisa ao envelhecer. E não é pensando na beleza, né, no físico, claro que a gente leva isso em consideração, mas é para chegar a 80, 90 anos e conseguir juntar uma folha do chão. Exatamente. E é isso que eu bato na consulta de tem que fazer atividade física por esse motivo, para envelhecer com qualidade de vida. Sentar e levantar sem o apoio. Porque realmente é algo que a gente também foca muito, porque é muito mais difícil depois reabilitar, né? Reabilitar. E aí a prevenção, ela vem nisso. E a gente sabe que a osteoporose é uma doença silenciosa. A menopausa, perimenopausa, o climatério, ela tem os seus sintomas, mas a osteoporose não.
né? Ela é silenciosa. Ela é silenciosa, né? Exato. E aí eu sempre aconselho as pacientes mais jovens a falar assim, olha, se você perder músculo, depois do músculo vai o osso. Ajunta isso à parte do hipoestrogenismo. E ele é brutal no período de Exatamente. menopausa, né? Exatamente. E aí a gente pode falar sobre os sintomas da menopausa, que as pacientes têm diversos sintomas, né? O mais comum é os calorões, né? São os calorões, os fogachos, Fogachos, né? E geralmente é o que leva as mulheres a procurar, mas tem milhões de outros sintomas. As mulheres não se dão conta que aumenta o risco de doença cardiovascular por estar na menopausa, né? O risco da osteoporose, que é o que a gente está falando aqui, que é uma doença silenciosa. Então, é um período que precisa de acompanhamento. Sim. Né? Porque acontece muita mudança, não só hormonal nessa parte, como desses sintomas, né? Tem muita paciente que fica com uma irritabilidade incrível. Tem alguns homens que chegam falando assim, doutora, trocou de mulher? Porque, assim, realmente fala, é outra mulher que tá aqui do meu lado. E aí eu tenho pacientes que falam assim, eu pareço ser outra mulher, né? Eu realmente, eu não me reconheço nem no corpo que eu estou. E realmente é uma busca até que a gente fala assim, não, vamos começar a reinventar, se redescobrir. Porque realmente é uma transformação total. E as pacientes às vezes, é só o calorão. Ou para algumas pacientes não tem sintoma nenhum. E aí é uma beleza, né? Mas tem pacientes que têm todos os sintomas e mais um pouco, né? Que ficam encharcadas de suor, que tem despertar noturno, que tem problema de insônia por conta de calorão. Isso não é normal, né? A gente não pode normalizar isso não dá pra e falar que tá tudo bem. É normal da menopausa. E viva com isso. Exatamente. E aí é o que a gente tá falando. Se a paciente tem esses sintomas aos 50 anos e pensando que ela vai até os 80 ou mais, peraí, é normal ficar com isso 30 anos? É normal. Vive sua vida, agora se vira que chegou esses sintomas e fica com eles. Exatamente, exatamente. E assim, é algo que até eu vou, né, abrir um parênteses aqui para os homens, porque até os próprios homens eles reclamam. Eles falam, doutor, eu já não sei mais o que fazer, como ajudar. Eu quero ajudar, né? O esposo quer ajudar. O que eu posso fazer? Né? A gente tem muito homem que ainda tem essa consciência, graças a Deus, né? Assim, eu quero ajudar, o que eu posso fazer? Porque tudo que eu faço irrita. Parece que eu respirando. Só a presença tá irritando. Exatamente. Né? E às vezes é o parceiro de uma vida toda, né? Exatamente. E aí eles reclamam da falta de libido delas. Já ia entrar nesse gancho, né? Da questão Ressecamento, sexual. porque elas reclamam da dispareunia, né? Da dor durante o ato sexual. Então, o que eu costumo fazer? Quando vem o casal mais jovem, 50, 60 anos, coloco separado. Porque eu não quero viés. Falo, não quero viés de erro, né? Você vai me falar tudo que você tá sentindo e depois vem ele falando tudo. Aí ele, né? Você vê as queixas um do outro e você vê o que é que tá faltando. Fala assim, poxa, falta hormônio aqui. Só porque falta ele cai brutalmente. Exatamente. Né? O estrogênio, que é um dos hormônios que a mulher produz, ele despenca. A gente tem esse hipoestrogenismo, né? E o homem, ele até, ele fala, aceita muito bem, quer que a mulher faça. Realmente o grande problema é a mulher. Doutora, mas isso... E aí você tenta tirar as crenças. E às vezes não é numa única consulta. A gente tem que ser bem realista. É todo um porque processo. É um segmento, de convencimento. Exatamente. E aí, até entrando no gancho de terapia hormonal que a gente estava falando antes, às vezes é isso. Às vezes você vai conversando com a paciente durante a consulta, acompanhando ela, mostrando para ela, não, peraí, a gente pode melhorar essa qualidade de vida. Exato. Vamos fazer uma reposição hormonal. Não é normal ficar suando, né, o dia todo, não conseguir dormir. Vamos pensar em melhorar isso. E aí, aos poucos, elas vão cedendo. Então, Exatamente. todo o processo de conscientização não é simplesmente, pega o hormônio e vai. Porque tem muita coisa regada, e não por é uma exemplo, receita medo. de bolo, né? Não é uma receita de bolo. Para cada paciente, eu falo, gente, cada paciente é diferente. Cada um carrega uma história, uma dor. E cada um, principalmente, tem a sua maneira de encarar a vida. Como que vai ser de agora para frente? Porque tem muita gente que fala assim, não, já cheguei aí, já tá bom. Né? Tem muita gente que tem essa percepção. E aí você tem que trazer a consciência à tona de que não tá bom. Né? Hoje, né, a expectativa de vida, ela vai aumentar. Então, eu tenho que trazer para elas essa consciência. Tá, você vai chegar aos 80 ou 90 anos, mas como a minha querida vozinha em cima de uma cama? Porque dói, porque ela mesmo sente. Com a demência, mesmo assim, ela ainda sente. Ela fala, se eu pudesse andar... Então, é uma coisa que a gente nota, né? Como é doloroso. Então, é uma coisa de você, na primeira consulta, na segunda consulta, parece que você tá
doutora, você tá me empurrando? Não, tô te conscientizando. Aí chega uma hora que convence.